Olá a todos, é um prazer que estamos reunidos novamente para refletir sobre o Evangelho do segundo domingo da Quaresma. Avança rápido o tempo. A Quaresma é um período de renovação e os Evangelhos estão colocados em função desse período litúrgico, então não seguem tanto um caminho cronológico. Então, no domingo passado, no primeiro domingo da Quaresma, nós vimos o início do ministério público de Jesus, quando ele vai para o deserto e ele aprende do Espírito Santo qual é a missão messiânica que ele veio desenvolver no mundo. Agora, nesse segundo domingo da Quaresma, nós damos um salto, já quase ao final do ministério de Jesus. 3 anos depois é a transfiguração. Então, o ambiente geral da transfiguração é recordar que Jesus já teve uma formação com os seus discípulos ao longo desses 3 anos. Já os tinha escolhido, já os tinha mais ou menos convencido de qual era a sua missão, ainda que eles não conseguiam entender isso perfeitamente. Então, Jesus quer prepará-los para o momento mais importante da sua vida, que é a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso, nós também estamos na Quaresma, preparando-nos para a sua paixão, morte e ressurreição. Estamos tratando de viver esses 40 dias de preparação. Mas a transfiguração é um momento muito importante na vida dos discípulos, só que nós vamos aprofundar isso daqui a pouco com a reflexão sobre as perguntas que nós propomos. Como sempre, as perguntas são só uma guia que nos ajudam a refletir no texto enquanto tal. Boa leitura. Hoje, em vez de 3 leituras, 3 perguntas, nós vamos propor 4 perguntas. Então tenho que ser mais breve nas respostas, assim nós conseguimos abarcar todo o texto. Então disse o texto: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. A montanha é tradicionalmente o lugar do encontro com Deus. Foi na montanha que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi na montanha que Jesus iniciou o seu ministério com as bem-aventuranças. Pois aqui na montanha é onde ele quer fazer essa nova revelação. Disso se trata esse encontro. E transfigurou-se diante dele. O que será que significa essa palavra transfiguração? Transfiguração? Pois é, Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Mas no momento que ele se encarna, ele aceita seguir todas as normas do que é o ser humano. Ele se submete à natureza humana. Ele submete a sua divindade à sua humanidade. Então, ele aceita essa humilhação tremenda de, entre aspas, deixar de lado a sua divindade para se submeter às leis humanas. A partir desse momento, Jesus ele precisa crescer, primeiro ele precisa ser gestado, depois ele precisa nascer, depois ele precisa aprender todo, mamar. Maria faz tudo com ele, ensina tudo, e que nem qualquer bebê. Né? O crescimento, as virtudes, os modos, os trabalhos, aprende com São José, por exemplo, a ser carpinteiro. Jesus se submete em tudo à sua natureza humana, então a sua divindade fica escondida. Em certos momentos ele manifestou essa divindade através da sua sabedoria, através dos seus milagres, pode ser um milagre médico, né, como a cura de uma pessoa, um milagre mais físico sobre um controle sobre a natureza, quando acalma a tempestade, quando caminha sobre as águas, mas
Jesus aparece como um ser humano. Quem olha para ele só vê um ser humano, não vê a divindade. Mas ele é Deus. Então, a transfiguração é fazer com que transpareça na figura humana a sua divindade. Fazer com que transpareça na figura humana, na sua natureza humana, no seu corpo humano, a sua divindade. É lógico que é uma transparência muito relativa, porque Deus é muito mais do que aquilo que ele mostrou. É impossível que a natureza humana suportasse minimamente a manifestação divina tal como Deus é. Não aguentaria. Por isso existia essa crença no Antigo Testamento de que quem visse a Deus morreria. Por quê? Porque ele é grande demais, é tão luminosidade que a pobre natureza humana não aguentaria. Então, a transfiguração é uma manifestação da divindade através do corpo humano de Jesus, numa medida em que as pessoas pudessem aguentar. No caso, Pedro, Tiago e João, que estavam aí como testemunhas. Então, Jesus quis transparecer diante deles a sua divindade. Agora vem nessa mesma pergunta, por quê? Por que Jesus quis fazer isso nesse momento? Aliás, por que ele não fez isso antes? Por que ele não fez isso já desde criança? Não. Ele não fez antes porque a humanidade ainda não estava preparada. E nem ele, como ser humano, estava preparado. Jesus, ao assumir a natureza humana, ele tinha que se preparar para a sua missão. E, além do mais, a sua própria preparação já era uma lição para nós, de como nós devemos ser pacientes para a ação de Deus nas nossas vidas. Jesus esperou 30 anos para o início da sua missão. Então, ok, ele começou a sua missão, e por que ele já não começou já mostrando para todo mundo que ele era Deus, se transfigurando diante de todo mundo? Porque então ele não ia conseguir o seu principal objetivo, que era o amor do coração das pessoas. Ele ia conseguir a submissão diante do seu poder. Claro, iam ficar todos submetidos ao seu poder. E além do mais, não seria uma redenção humana, seria uma redenção divina, no qual não foi Jesus enquanto humano que redimiu a humanidade, mas Jesus enquanto divino, porque através da sua glória ele convenceu todo mundo e colocou todos aos seus pés. Ora, se ele quisesse isso, ele já tinha feito há muito tempo, ele é Deus. Se ele quisesse submeter a humanidade pelo seu poder, bastava fazer assim, ou nem sequer isso com o seu pensamento. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não quer conquistar pela força, porque não foi para isso que ele nos criou e nos fez livres. Ele nos criou para a liberdade. Então, ele nos quer conquistar pelo amor. Então, ao longo do seu ministério, ele foi fazendo diversos atos, nos quais estavam a sua pregação, estavam os seus atos de caridade e estavam os seus sinais, que eram os milagres. E eu tocando o coração das pessoas. Mas agora ele precisava de uma intervenção um pouco mais forte, sobretudo para esses discípulos que depois seriam as colunas do colégio apostólico. Ia chegar a paixão. Ia ser um golpe forte demais, duro demais na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Eles não iam acreditar no que estava acontecendo. Jesus ia parecer um fracassado, ia parecer que deu tudo errado, ia parecer que eles perderam, ia parecer que tudo foi uma ilusão. Então Jesus queria fortalecer a sua fé, mostrando para eles quem ele realmente é. E nessa manifestação, a sua fé seria fortalecida, para que quando chegasse o golpe, eles não esmorecessem totalmente. Iam se esmorecer de todas maneiras, mas não totalmente, porque ainda não teria vindo o Espírito Santo. Esse é o principal motivo pelo qual Jesus queria se manifestar, corroborar a fé dos discípulos. Então, na segunda pergunta, nós perguntamos por que Moisés e Elias lhe apareceram,
Pois é. Disse na transfiguração, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. É uma forma poética de dizer que Jesus estava brilhando com luz própria. Né? Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Por quê? Primeiro, por que ele apareceram? Né? Eles queriam render uma homenagem, era óbvio. Esses personagens estavam rendendo uma homenagem. Né? Como os discípulos souberam que era Moisés e Elias, né? Na época não tinha reconhecimento facial, não tinha fotos para comparar, né? Dizer, pô, esse cara eu conheço, era Moisés, né? Moisés e Elias tinham vivido muitos anos antes, 300, 400, 500, 1000 anos antes deles. Então, como é que eles reconheceram? Lógico que foi o Espírito Santo que manifestou quem eles eram. Né? E possivelmente na conversa também deve ter saído, né? Tipo, chega Moisés, meu amigo, como é que você está? Jesus lhe dá um abraço, né? Também com Elias, né? Quanto tempo, Elias, não nos vemos, né? Esses dois personagens são muito importantes para Israel. Moisés foi quem recebeu a aliança, subiu ao Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos, ele tinha libertado o povo do Egito e estava conduzindo o povo à terra prometida. Moisés foi o maior dos patriarcas. E diz as Sagradas Escrituras que é o homem mais humilde do mundo e o único com quem Deus falava cara a cara. Então era um personagem muito caro, muito importante e ele representava a lei. Ou seja, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, os Números, Levíticos e Deuteronômio. E ele figurava como autor. Não é que ele tenha escrito tudo, mas ele é a origem desses escritos. Então, um personagem importantíssimo. Elias, por outro lado, foi o mais importante dos profetas. Primeiro porque ele não morreu. Elias não morreu. Ele foi arrebatado aos céus no carro de fogo. Né? E segundo, porque diz a tradição que ele voltaria para anunciar a vinda do Messias. Então, Elias representava todos os profetas do profetismo. O profetismo era aquela corrente que mostrava a Israel os seus erros e indicava o caminho correto que eles deviam seguir. Então, os livros proféticos também eram muito importantes, né? Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, próprio Elias, Eliseu. Pois é, esses dois personagens apareceram para render homenagem a Jesus. Então, se os dois maiores personagens do Antigo Testamento, ou melhor, dos dois maiores personagens de Israel apareceram para Jesus e lhe rendiam homenagem, quer dizer que Jesus era muito importante. Não era um qualquer, era realmente aquele Messias prometido. E isso foi uma baita confirmação na fé dos discípulos. Não pode ser. Uau! Impressionante! Eles estão rendendo homenagem a Jesus? Pois é, estavam mesmo, né? Na terceira pergunta, por que Pedro quis fazer 3 tendas? Não? Porque Pedro estava entusiasmado com o que estava acontecendo, né? Diz a Sagrada Escritura que Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Né? Diz o versículo seguinte que Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Era um medo que era um temor de Deus. Lembre-se que entre os dons do Espírito Santo, um deles é o temor de Deus, quer dizer, a consciência da grandeza de Deus. Então, realmente, diante de tudo que estava acontecendo, esses 3 discípulos se deram conta, estamos diante da grandeza de Deus. Deus se ha manifestado aqui entre nós, primeiro com Jesus e depois com a manifestação de Moisés e Elias. E a sensação que eles tinham era extraordinariamente boa. Eles estavam literalmente no céu. No céu. Elias já está no céu, Moisés já está no céu, e
Jesus é Deus, eles não sabiam ainda direito, mas ele, que também está no céu. Então, eles estavam no céu, eles estavam com a sensação, eles estavam experimentando um pouco, uma faísca da eternidade. E é lógico que nessa sensação tão maravilhosa, o único pensamento que Pedro tinha era: olha, não podemos sair daqui. Nós queremos ficar aqui. Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele nem se preocupava por si e nem pelos outros ali. Era para eles, ou seja, Pedro queria que essa experiência não acabasse. Ele não queria descer da montanha. Ele já estava feliz, realizado. Era ali. Tinham chegado ao ápice. É óbvio que ele não sabia o que estava dizendo, porque a vida tinha que continuar. Jesus deu essa experiência para que depois eles pudessem passar pelo que eles tinham que passar. Mas nesse momento não era o que Pedro estava sentindo, então ele falou de coração. Ele que era colérico, né, imediatamente disse aquilo que estava no seu coração. E então, a última pergunta: de quem era a voz que saiu da nuvem e o que ela quis dizer? Né? Pois é, enquanto eles estavam aí, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, a nuvem no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Quando o povo de Israel, por exemplo, estava fugindo do Egito e os egípcios vieram perseguindo atrás deles, né, veio uma nuvem que se colocou entre eles e os egípcios. Do lado dos israelitas a nuvem era luminosa, do lado dos egípcios era tenebrosa e não permitia que os egípcios se aproximassem dos israelitas. Era a manifestação de Deus. Quando Moisés sobe a montanha para receber a tábua da lei, as tábuas da lei, desce sobre a montanha uma nuvem, cobre toda a montanha. É também a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus. Então, essa nuvem que chega é uma manifestação de Deus Pai. E a voz também, a mesma voz que tinha falado no batismo. Se vocês se lembram, quando Jesus foi batizado por João Batista e desceu sobre ele uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz do Pai disse: este é o meu filho amado, escutai-o. É a mesma voz que diz a mesma coisa aqui. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O Pai confirmando: este é meu filho. Ele está dizendo para Pedro, Tiago e João: olha, vocês não estão seguindo um simples Messias. Por mais que o Messias era o maior personagem que Israel jamais podia esperar, era pouco em relação de quem era Jesus. Jesus era o Messias, mas era mais que o Messias. É o Filho de Deus. O Pai está revelando a eles a natureza oculta de Jesus. Jesus é Deus comigo. Está revelando uma novidade. Eles não sabiam que Deus não era um só. Deus é um só enquanto natureza divina, é um só Deus. Mas ali já eram 2 pessoas, o Pai e o Filho. Estava por ainda revelar-se que o Espírito Santo também é Deus. Então é o Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Mas nesse momento estava a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Quer confirmação maior que essa? Quer reforço maior que esse para a fé? É claro que por mais que se reforce humanamente a fé dos discípulos, o golpe era duro demais. Eles iam precisar da graça de Deus, do próprio Espírito Santo, para poder resistir à paixão e morte de Jesus e chegar até a sua ressurreição. Que esse segundo domingo de Páscoa e esse evangelho da transfiguração também renove a nossa fé nesse momento da quaresma. Se nós não estamos vendo ainda a glória de Deus, ainda estamos nesse vale de lágrimas que é este mundo, renovemos a nossa fé. Jesus é Deus. Ele nos ama. Ele vai dar o seu sangue por nós para que um dia estejamos com Ele na eternidade.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal!